Olá, bom dia a todos, bom dia França, prazer tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia a todos, pessoal, um prazer receber vocês, mais um evento aí promovido pela Abrainc e a Brain, né? É um prazer estar hoje com vocês para a gente falar e trazer dados aí inéditos aí de uma pesquisa promovida pela Abrainc com a Brain, para falar sobre a jornada de compra do imóvel, né? Esse é um debate que nós vamos promover aqui, vamos apresentar em primeira mão no Brasil essa pesquisa, que foi realizada no final do ano passado com mais de 900 compradores de imóveis no Brasil. Então, coisas que nós vamos ver aqui, como os consumidores compram, quantas visitas eles fazem ao plantão, que mecanismos digitais eles usam, como eles veem o financiamento, o que é o imóvel para o brasileiro. Enfim, pessoal, nunca foi feita uma pesquisa de tamanha abrangência no mercado nacional. Mas para dar as boas-vindas a todos, eu vou chamar aqui o Luiz França, presidente da Abrainc, nosso parceiro, né? França, muito obrigado pela sua presença, bem-vindo. Sua saudação, por favor. Marcos, eu que agradeço imensamente mais uma vez de nós estarmos juntos e juntos realmente trazendo algo que agrega para o mercado brasileiro, né? Nós sempre conversamos há muitos anos que o Brasil ele tem um problema muito sério, né? Falta de estatística, falta de números, falta de entendimento com relação às necessidades do cliente. E felizmente, né? Nós, da Abrainc, em conjunto com a Brain, nós estamos fazendo um trabalho muito interessante. Um trabalho onde a gente consegue entender o cliente, entender a jornada de compra do cliente, entender as necessidades. Desta maneira, a gente consegue projetar o futuro. Como será o futuro? Como as unidades compradas e vendidas serão comercializadas, tanto por vendedores como compradores. Como eles irão procurar seus imóveis no futuro. Isso tudo nós vamos discutir hoje e é muito interessante isso, pois essa velocidade que a gente pode trazer para o mercado também vai significar uma redução no custo, pois nós vamos ter uma maneira muito mais inteligente de fecharmos as transações de aquisição de imóveis. A minha última fala aqui, eu vou repetir algo que eu já falo há anos, né? A aquisição de imóvel em alguns países, como nos Estados Unidos, ela pode se dar com as pessoas não estando no mesmo país. O imóvel está nos Estados Unidos, mas se aquele imóvel for adquirido, principalmente sem recursos bancários, sem empréstimo, essas pessoas, vendedor e comprador, poderão estar em países distintos, o imóvel no local, Estados Unidos, e a transação ela pode e é fechada através de plataformas onde você pode comprar e vender seu imóvel até do seu iPhone. Portanto, é algo que a gente deve perseguir no Brasil. É algo que é extremamente rápido, extremamente seguro e reduz toda uma burocracia que nós temos no Brasil, que é enorme com relação ao imóvel. E segurança jurídica existe lá. Você não tem problema também quando você adquire imóvel. Tem a segurança jurídica suficiente. Não há casos nos Estados Unidos de ter problema de segurança jurídica. Portanto, aqui no Brasil, nós devemos olhar as boas práticas internacionais se nós almejamos ser um país realmente de ponta e vanguarda no mundo. Obrigado, Marcos, e vamos lá, vamos ver o que você tem para contar para todo mundo aqui. Então tá bom, França, e obrigado a todos que estão vindo, colocando seu comentário, seu bom dia, gente do Brasil inteiro aqui nos assistindo, França. E essa realmente foi uma pesquisa nacional para entender como é que, afinal, os compradores estão comprando. Qual é a jornada final de compra? É isso que nós vamos debater aqui. Vocês podem colocar suas perguntas, suas dúvidas. Eu sempre faço assim, França, pergunta difícil eu passo para você, as fáceis eu respondo, tá bom? Mas tirando a brincadeira, coloque aí suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários. Depois vocês que se inscreverem vão receber também essa apresentação, tá? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui, né, a nossa apresentação, né?
Estou aqui no compartilhar. É slide aqui? Não está aparecendo aqui o... Parar a tela aqui. Acho que já compartilhou alguém aqui. Oi? Na minha apresentação? Estão vendo a apresentação, pessoal? Será que está visível? Está visível, sim. Está perfeito. Legal, obrigado. Bom, jornada de compra do imóvel. Pesquisa realizada no Brasil pela Abrainc, com a Brain, no final do ano passado, com 900 pessoas que compraram imóveis. Então, não é que a gente acha, elas compraram imóveis, nós abordamos elas e procuramos entender como que foi esse processo, qual foi a jornada de compra. Muita coisa aqui, muitos mitos, né, França, vão eventualmente cair por terra, a gente vai estar vendo isso aqui hoje com vocês. Vamos lá. Então, antes de mais nada, né, por favor, aqui entre nas redes, né, se inscrevam na Abrainc, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, fazendo um trabalho incrível aí, em prol aí da incorporação brasileira em todos os níveis, né? Nosso parceiro essencial, fundamental, que a gente gosta muito de estar junto, viu, França? E também... Muito obrigado. Aqui, também temos uma parceria fantástica com vocês. Obrigado. E aqui também um pouquinho da nossa apresentação, né? A gente está no Brasil inteiro, na incorporação, no urbanismo, participamos de várias entidades, né? Realizamos, por exemplo, algo como 50 mil entrevistas por ano para entender um pouquinho do mercado imobiliário brasileiro, né? Em nossas redes sociais, se inscreva, que você sempre vai estar recebendo conteúdos como esse, entrevistas, debates, para melhorar aí, para formar mais aí o nosso mercado imobiliário. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos falar sobre... Esse é o roteiro da apresentação, a compra nos últimos 12 meses, como é que foi o processo de compra, as experiências digitais, que era o que o França estava falando, mas, afinal, esse consumidor ele já está digitalizando? E em que nível, em que medida? E como é que tem sido a experiência digital dele, né? E os processos digitais na aquisição do imóvel, para a gente ver se a gente ganha eficiência aí, né? Então, vamos lá. A compra nos últimos 12 meses, como é que foi? Bom, a gente começou perguntando o que é, afinal, que o consumidor comprou, né? No Brasil, nos últimos 12 meses, né? Então, houve aí uma preponderância maior de apartamento, né? Quase 50% compraram apartamentos, mas eu destaco também aí um movimento horizontal importante, casa sobrada em rua, terreno em loteamento aberto, casa sobrada em condomínio e terreno em condomínio fechado. Então, isso é muito natural, né? Muitas vezes o consumidor, ele às vezes procura um imóvel horizontal, vai para um vertical e vice-versa, né? É uma movimentação. Bom, evidente que aí a gente divide, né? Nós fizemos isso em capitais e no interior do Brasil, né? A gente divide esse produto também por regiões. A gente vai observar que nas capitais, né, houve aí uma preponderância maior da compra de apartamento, né, o que é natural, já que as capitais elas têm uma verticalização, em geral, mais intensa que o interior, né? No interior, a gente já vê, por exemplo, uma importância muito grande aí do mercado horizontal, ganhando significância aqui, né? E o valor do imóvel comprado, né? Como a gente atendeu todas as rendas, e aqui envolve, inclusive, loteamento aberto, né? A gente tem desde imóveis mais econômicos, seja loteamento, seja a casa em condomínio, ou apartamento aí mais econômico, até, evidentemente, os estratos de renda mais alta. Então, isso é um pouquinho aí do perfil da nossa amostra, pessoal. Bom, primeira pergunta que a gente fez, já começando a entender, qual foi a finalidade da compra, né? E olha como essa questão do uso próprio, né, da moradia, né, ela é muito forte. Então, 70% dos compradores do residencial comprando para uso, né? Para uso próprio. Seja uma primeira moradia, um segundo imóvel, mas comprando para uso próprio. Mas eu destaco, viu, França, um bom volume, né, que nós tivemos do imóvel como investimento, né? Seja investimento como patrimônio, imobilização clássica, né? Seja investimento para alugar ou para revender. Quer dizer, o imóvel a gente tem uns 70-30 aí, 70 para uso, 70 aí para investimento. Bom, vamos agora entrar
isso foi um pouquinho para esclarecer aí o perfil da nossa amostra. Agora a gente vai entrar no processo de compra e aqui que a gente vai começar a revelar como é que foi essa compra, como é que aconteceu essa compra e até para ouvir de vocês as dúvidas e questões com relação a isso, né? Então, vamos lá. Aqui a primeira coisa incrível, né, França? Como que ele conheceu o imóvel que ele adquiriu, né, o consumidor? Olha só, pessoal, a gente divide, né, a barra mais clara, né, eu acho que é um laranjinha, um ocre, né, é a capital, e a barra azul é o interior, né? Olha que coisa o item chamado indicação de parentes e amigos. Quer dizer, nós estamos dizendo, viu, França, que apesar de todo o nosso investimento em propaganda e tudo mais, né? A indicação, o velho boca a boca, lembra do boca a boca, França, que a gente falava? O velho boca a boca tem um peso importante, né? Mais ainda no interior, onde 40% dos consumidores falaram que amigos, parentes indicaram. E aqui já vai uma dica, né? Talvez, França, a gente possa fazer eventos, inclusive, né, com compradores, né, que é muito comum, né? Então, você faz um evento para uma festa, um churrasquinho, uma coisa, você traz compradores que vão trazer famílias, amigos, né? E aí você tem um barateamento desse custo de geração do lead, né? Verdade. Tivemos aqui também, né, uma procura em capital muito forte aqui diretamente na imobiliária e outros meios, né? Aqui a lista de meios é muito grande, que a gente tem como conhecimento, como, por exemplo, placas, mídia exterior e por aí vai. Agora, outro ponto importante, França, quando eu comecei no mercado imobiliário, eu tinha cabelo ainda, viu? E aí se falava que o consumidor ficava anos procurando um imóvel. Não é o que a gente vê, né? O que a gente viu é que o tempo para concretizar a compra, do momento que ele conheceu o imóvel ao momento que ele fechou a venda, nós temos que 73%, França, fecharam em até 6 meses. Ou seja, uma decisão bem quente, né? Bem próxima. Isso dá o que pensar. Por quê, pessoal? Porque isso mostra que, de repente, aquele cliente, né, aquele lead que chega no plantão, ele pode estar muito próximo de estar comprando, ele pode estar nesse ciclo de 6 meses. Né? Evidentemente, você tem aí 19%, né, que fica até 1 ano, e mais do que 1 ano, você vê que é uma intenção bem mais fraca, ou seja, o consumidor ele vai muito decidido hoje para comprar o imóvel. A gente naturalmente segmentou por renda, e eu destaco, pessoal, todos que estão me escutando, aqui nas rendas mais altas, né? Renda, por exemplo, acima de 16 mil, que no Brasil seria classe A, tá? A gente tem, inclusive, uma propensão ao fechamento mais rápida ainda, né? O que está associado à renda, 81% fechando em até 6 meses, e 18%, quer dizer, em até 1 ano, de 6 a 1 ano, ou seja, praticamente a situação de compra acontece em 1 ano, né? O que é bem relevante. E para a gente encerrar essa primeira parte da pesquisa, eu já vou querer ouvir aí a percepção do França sobre toda essa situação, a gente também, quando a gente perguntou quais são os meios importantes no processo de compra, ele podia citar várias respostas, né? Então, a resposta era múltipla. Nesse gráfico aqui, a gente coloca em azul os motivos agrupados, ou seja, os motivos que foram mais de uma vez citados, né? E o mais importante. Então, aparece aqui a indicação de parentes e amigos com peso importante, né? Como a gente já tinha falado, como primeira indicação agrupada e também como a primeira indicação individualizada, né? Depois a gente tem várias, né? Quase que num nível de equivalência, França. Redes sociais, por exemplo, Facebook, por exemplo, Instagram, né? As imobiliárias, né? Olha o peso da imobiliária, né? Diretamente na imobiliária, o site da incorporadora, o velho e bom Google, o WhatsApp, né? E os portais de venda, né? Então, essas vêm sendo aí as principais formas de
procura do imóvel, pessoal. E para concluir, né, eu acho que talvez, pessoal, todo mundo que está assistindo, o mais relevante aqui, olha como esse quadro é importante para quem trabalha com o mercado imobiliário. De quem comprou imóvel no Brasil ano passado, metade visitou até 3 imóveis, visitou fisicamente, presencialmente, ele procurou pela internet, né? Rodou de carro pela região, mas o que ele visitou? O que ele visitou concretamente? Metade até 3 imóveis, 27% de 4 a 5, 8% de 6 a 7. Em resumo, mais de 9, 10 imóveis, 11%. Isso tem uma coisa, um recado, pessoal. A gente sempre fala, França, tem muita oferta, né? Tem muita oferta no mercado imobiliário e tudo mais. Mas na prática você está concorrendo com 2 ou 3, né? Porque o imóvel tem uma situação muito local, muito localizada, muito segmentada. Aquele teu empreendimento, aquele teu prédio, lançado naquela região, ou condomínio, enfim, naquela região específica, tem vários imóveis na cidade, mas naquela região específica que ele está, naquele bairro, naquela microzona que ele está, na prática você está falando com 2 ou 3. E são esses 2 ou 3, o jogo é com esses 2 ou 3. Isso mostra o seguinte, cliente que visita plantão, que visita o imóvel, está muito interessado. Não é aquele cliente, inclusive porque hoje tem a internet, ele pode fazer a visita virtual, né, França? Então não é aquele cliente que está ali, não tenho o que fazer na vida, vou visitar um plantão de venda. Então vamos ficar atento, porque a gente pode estar perdendo muita venda nesse processo aí. Quer dizer, a gente tem um ciclo rápido e ele visita poucos imóveis. Esse é o principal recado. E visita tanto imóvel novo quanto usado, ou ambos, né? Não tem uma preferência específica. Para concluir, e já vou pedir para o pessoal descompartilhar essa tela aqui, para a gente ouvir o França, ele visitou até 3 imóveis, né? Vamos imaginar, França, que ele escolheu um prédio, um empreendimento, né? Quantas visitas e revisitas, né, ele faz ao plantão de venda antes da compra? Quer dizer, eu visitei uma vez, gostei, eu visito uma segunda vez, 32%, eu visito 3 vezes, 24%, eu visito 4 vezes, 15%. E nenhuma vez, né, porque possivelmente não tinha ali o plantão de venda, 18%. Quer dizer, ele vai visitar uma, visitou a segunda vez, visitou a terceira, esse cara vai comprar. Então vamos ficar bem atento aí. Eu vou pedir para o pessoal descompartilhar, que eu quero ouvir a opinião do França sobre isso. Tem que ser aqui? Acho que já está descompartilhado, hein? Já descompartilhou? Obrigado. Parece que sim. Parece que a apresentação já não está mais na tela. Foi sim, França. Minha equipe está me ajudando aqui, a dona Andressa aqui me ajudando aqui. Então tá bom. Mas tudo isso é muito interessante e eu estava observando você, Marcos, você falar, e você vê como as coisas se conversam, né? Primeiro, parentes e amigos. Parentes e amigos, quando você fala do interior, isso tem toda uma lógica, né? Porque a pessoa mora numa cidade, tá certo? E por que ela se apaixona, às vezes, por uma casa fora da cidade? Porque tem um amigo que tem essa residência de veraneio, e aí essa indicação é extremamente lógica, né? Então, você vê como a aquisição de um imóvel ela está muito ligada a toda uma emoção, a emoção de estar no lugar, tá certo? De se projetar num lugar feliz, por exemplo, quando a gente está falando essa história de interior, e mesmo que a pessoa também vá comprar um imóvel na cidade que ele mora, também, né? É um projeto familiar. Né? A aquisição de imóvel não é um projeto que sai uma pessoa da família e vai adquirir aquele imóvel. É diferente de um carro, né? Que as pessoas muitas vezes podem ir à concessionária, chega em casa e conta para a família: comprei o carro, venha ver o carro na garagem. O imóvel, ninguém chega, comprei o imóvel, vamos visitar o imóvel. Então, isso também explica o número de visitas que as pessoas fazem no stand de vendas, né? Porque no stand de vendas, às vezes, vai o casal, depois, muitas vezes, eles levam alguém da família para dar uma opinião, levam os filhos. Então, é alguma coisa muito interessante, essa dinâmica, e por isso que a gente vê a recorrência, né, das pessoas irem no stand de vendas várias vezes. Agora, é muito interessante o número de imóveis, né? Você veja que
eu não acho que a gente não tem estatística do passado, mas acho que há 20 anos atrás as pessoas deviam visitar um enorme número de imóveis. Devia ser uma loucura, né? É uma viagem fim de semanas e fim de semanas, até meses e meses, passando por bairros, visitando imóveis, uma coisa assim que até parecia uma maratona. Hoje, como a gente viu, muita gente pode entra através do Instagram, tá certo? Entra através das imobiliárias que tem sites, entra nos sites especializados, entra nos sites das construtoras. Então, há uma primeira pesquisa que é feita através da internet. Isso é muito importante, porque essa primeira pesquisa através da internet faz com que a pessoa vá fazendo uma boa seleção e ele seleciona o bairro, a rua e o imóvel que ele quer. Então, aí, por essa razão que eu acho, que eles visitam, aí, como a gente viu lá, 3 imóveis. Um grande percentual visita 3 imóveis. Então, isso ajudou muito e ajuda muito a aquisição. Hoje a pessoa, todo mundo tem acesso, né? Ele entra no Google, ele vai passear na rua, ele vai ver, ele pode ter a curiosidade de saber, bom, deixa eu ver, quem que é o vizinho deste imóvel, né? Será que eu tenho uma padaria perto? Será que talvez eu queira ter a padaria na esquina? Talvez eu não queira ter a padaria da esquina? Que escola está perto? Qual é a distância que dá para ir a pé? Quantos quarteirões? Eu preciso de carro? Tudo isso é feito de uma maneira muito rápida e muito mais precisa do que você tinha anteriormente. Então, a internet, sem dúvida nenhuma, ela facilita e faz com que a pessoa tenha uma compra muito mais assertiva, que ele não tenha surpresas depois, tá certo? Que ele está indo visitar mais aquele imóvel e mudar para aquele imóvel. Então, acho que a aquisição do imóvel fica uma coisa cada vez mais vai ficar presa aos instrumentos de internet, as pessoas vão cada vez mais, e o sonho final é que a pessoa faça tudo online. Quer dizer, eu acredito que nunca haverá uma compra online sem visitar o imóvel. Isso seriam casos excepcionais. Sim, né? Sim. Uhum. Mas tudo online, quando eu digo, faz a visita 1, 2, 3 vezes no imóvel, maravilhoso, tá certo? E o resto, documento, tudo é feito online, o que facilita e dá uma rapidez muito grande. Aliás, quem compra imóvel tem uma ansiedade enorme de mudar, tá certo? Mudar, que é um projeto de vida. Então, a velocidade que se tenha para fazer a aquisição, para que a pessoa mude, traz uma alegria e uma felicidade para a família toda. Legal, é isso aí, viu, França? Aqui a Gina, eu acho que está escrito Gina Pacaembu, imagino que seja da Pacaembu, da empresa Pacaembu, né? Falando aqui, fazendo comentário, olha só, os leads de indicação valem ouro. O Edivaldo também, né? Falando justamente do peso da indicação. O Greg concordando com você, né? Quer dizer, realmente a internet facilita. Então a gente vê um ciclo mais rápido, mais reduzido, né? O cliente vai mais seguro, mais firme aí, né, pessoal? Então acho que o recado é esse. Chegou no plantão, olha, ele já viu, ele já rodou, ele não está lá à toa, não. Dê atenção para esse cliente, que é um lead forte, viu? Vamos compartilhar, por favor, aí, Andressa, minha equipe aqui, Como é que eu faço? Vou no compartilhar? Não está aparecendo aqui, ó. Não, então só volta para a sua não, já alguém está compartilhando para mim aqui. Pode ir na sua apresentação. Então tá bom. O pessoal já está vendo a tela. Então já estão vendo aqui a tela aqui, né? Põe tela cheia. Isto. Vamos lá. Então, vamos para o próximo slide, né? Para o próximo slide, por favor. Isso. Então, vamos lá. E aí, uma pergunta importante, pessoal, é como ele avaliou esse stand de imóvel, esse stand de vendas desse imóvel comprado. Então, as avaliações foram boas, né? Mostrando que o mercado, de maneira geral, está preparado, né? O próximo slide, a gente perguntou qual foi o meio pelo qual ele fechou a compra do imóvel, né? Qual foi o meio de fechamento, o meio que eu digo local físico, né? O local de fechamento, né? Aí tem uma coisa que já chama atenção, né? Claro, imobiliária, ele fechou na imobiliária, né? Assinou o contrato na imobiliária, no plantão de vendas com o proprietário, mas olha aqui, França, 6% falaram que já fecharam o contrato virtualmente, já fizeram operação virtual, né? Parece pouco, mas não existia isso, né?
Então, vamos ficar atento para essa situação aqui, que é bem importante, pessoal. Bom, e já que a gente falou aí do fechamento, né, virtual, como é que vem sendo as experiências digitais na compra do imóvel, né? Como é que vem sendo essa digitalização, né? Quando eu lembro, entrou ali a pandemia, 2020, foi aquela crise, depois o mercado reagiu muito, 2021 tivemos o melhor ano de vendas, né, França, do mercado imobiliário brasileiro, e a pandemia, a gente sabe bem, acelerou demais a digitalização. Como é que está sendo? Como é que foram as experiências digitais de quem comprou imóvel no Brasil? Vamos ver? Bom, então vamos lá. De quem participou do processo de compra? Natural, né? 48% disseram, não, eu não participei de nenhuma experiência digital, então metade do mercado não participou. Mas o resto, de alguma maneira, participou, né? Por exemplo, procurei informação de endereço, negociei com o corretor de forma online, pessoal, impressionante, 22%. A resposta era dá mais que 100, né, pessoal, porque ele podia citar mais de uma indicação. Olha só, utilizei plataforma digital de crédito e simulei financiamento, visitei imóvel de forma online, 9%, realidade virtual, olha que interessante, 9%, crédito, contratei financiamento online, assistência jurídica online, assinei a escritura do imóvel de forma totalmente digital, 2%. Então, isso é muito interessante, porque a gente vê que metade, né, dos compradores estão tendo alguma experiência digital. E gostaram da experiência, né? Por exemplo, aqueles que fizeram a visita ao imóvel, visita guiada, né? Aquela visita online guiada, muito usada, até hoje muito usada. Total satisfação, resolveu o problema plenamente, não precisou se deslocar, ajudou bastante, 90% satisfeito ou muito satisfeito. Como é que foi, por exemplo, a negociação com o corretor, com a construtora, com a incorporadora, a negociação online? Muito satisfeito, 86%, nível de satisfação altíssimo. Ou seja, muito produtivo a negociação online também. Simulação das condições de financiamento, muito também alto, 80%, né? Gostaram do processo de simulação. Ou seja, de maneira geral, França, e aqui eu já vou até abrir para você fazer um comentário, a gente viu que metade já usou alguma situação de digitalização, sendo que boa parte já começou a fazer visita guiada, negociação online, simulação, e a satisfação foi plena, hein? Quer dizer, o mercado está respondendo bem à digitalização. Você não está percebendo isso, França, entre os associados da Brainc? Eu acho que sim. O mercado ele está realmente atendendo bem à digitalização e não é um mercado só de... Alô? Espera aí que saiu aqui. Vocês estão me ouvindo? Não, agora sim, França. Então estão me vendo também, não? Sim, estamos vendo. Uhum. Eu que não estou vendo vocês, mas eu vou falando, depois eu arrumo aqui. Então, eu estava dizendo o seguinte, é muito interessante porque o que acontece é que a gente percebe que isso não é só no mercado de médio e alto padrão, isso é em todo o mercado, inclusive no mercado do chamado mercado de baixa renda, no caso a verde e amarela, com a pandemia, nós percebemos que realmente houve muita gente fazendo a procura online e as negociações online. Agora, veja como é muito interessante. Todos os pontos que você citou do online, eles têm um nível de satisfação acima de 80%. É um nível de satisfação altíssimo. Então, o online ele está realmente atendendo a necessidade do comprador, dando um entendimento muito claro de tudo aquilo que o comprador precisa. Inclusive, nós verificamos aqui que no finalzinho do processo, né, a assinatura de escritura, nós já estamos aqui com escritura digital com 2%. Portanto, já vemos esse movimento e esse número, cada dia que passa, ele deve crescer. Precisamos trabalhar muito junto aos cartórios
junto a toda a comunidade bancária para que esse número de assinatura digital cresça e cresça bastante, porque isso vai ser um grande facilitador, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Outra coisa que chama muita atenção e importante são as plataformas de crédito. Como todos sabemos, as pessoas quando compram os imóveis, elas geralmente, no mundo todo, elas compram imóvel e utilizam financiamento bancário. Então, veja a importância, 10% das plataformas de crédito, ou seja, as pessoas estão recorrendo às plataformas de crédito, às instituições financeiras, cada vez mais online, inclusive, para que eles possam simular o financiamento. Isso significa o quê? Você quer comprar um imóvel de um determinado valor, mas a minha dúvida é qual é? Para comprar um imóvel de um certo valor, eu tenho capacidade de pagamento? O meu salário vai ser suficiente, um percentual do meu salário, para eu pagar aquela prestação durante um prazo muito longo? Isso você tem a resposta rapidamente quando você faz uma simulação de crédito, onde você vai verificar qual é a sua parcela. Então, isso facilita muito, é outra coisa muito assertiva, porque aí você, comprador, você vai direto naqueles imóveis que você sabe que você tem capacidade de comprar. Isso é fundamental. A primeira coisa que uma pessoa deve ter a certeza é qual é a capacidade de compra que ele tem para que ele possa adquirir aquele imóvel. Então, eu acho que toda essa pesquisa aqui ela é muito animadora e mostra um futuro muito promissor para as negociações online. Aqui, veja, França, temos vários comentários bacanas, o Cláudio falando que os dados demonstram que os corretores precisam estar atentos e atuantes, já que metade das pessoas chega por indicação, chega via online, né? Quer dizer, faz a pesquisa online, chega. O Kleber falando que acha importante a visita presencial, com certeza, para os imóveis prontos, principalmente, mas que os na planta, o tour virtual responde bem. Vários comentando que acham bacana, mas que também acham importante a visita presencial, e com certeza, né? A gente não imagina, né? Até o França comentou, o fechamento, né, totalmente sem o cliente conhecer fisicamente, presencialmente, a não ser em casos específicos. Mas isso mostra que, de fato, aí nós temos que nos digitalizar, porque o nosso consumidor ele já se digitalizou, né? Nós é que não podemos ficar para trás aí. Vamos continuar aqui falando sobre financiamento, já que o França terminou a sua fala, né? Falando aí sobre financiamento. Eu vou pedir para compartilharem aqui a tela. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Só voltar para a minha apresentação? Então tá bom. Eu vou ter que sair e entrar de novo, porque eu não estou vendo vocês. Então eu vou sair enquanto você vai falando, eu vou dar uma saída e volto. Tá bom. Então, eu estou compartilhando aqui novamente a apresentação, né? Onde eu vou falar um pouquinho de financiamento, enquanto o França ele vai ter que dar uma saída, daqui a pouco ele aparece, é porque deu um problema na conexão dele. Bom, financiamento, a gente falou aí do financiamento online, né? E a gente está vendo esse é um ano que a gente está vendo aí um crescimento das taxas de juros, puxado pelo crescimento da inflação, então a Selic aumentando, isso impactando também o crédito imobiliário. Vamos ver como é que foi o financiamento imobiliário na percepção dos compradores, né? Então, a pergunta era se a taxa de juros influencia na compra. Muito, né? Sem sombra de dúvida, né? Influencia bastante, 71% entendendo como fundamental, né? A taxa de juro muito fundamental, 42%, né? Agora, a gente perguntou especificamente para o Casa Verde Amarela, né, se esse consumidor do Casa Verde Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida, ele compraria um imóvel do Casa Verde Amarela sem o subsídio ou sem as taxas, né? Olha, não, 77% não compraria sem subsídios, né, ao Casa Verde Amarela. E por que isso é um comentário interessante? A gente viu no final do ano passado, né, uma queda nesse segmento importante que em vários momentos representou 2/3, né, da incorporação brasileira em termos de unidades, não de VGV. A gente viu que o valor alocado por FGTS não foi inteiro consumido, e esse ano vai voltar subsídios aí, né? Tem uma previsão para março, abril, para uma volta de subsídios, e a gente acredita bastante aí no segmento Casa Verde Amarela nesse ano,
até porque você tem taxas de juros já mais baixas, já dadas, né? Mas é importante, sim, o subsídio. Aqueles que não precisam, porque eventualmente já tinha uma condição econômica maior, a gente atende muitas capitais aqui também com essa pesquisa, né? O que é importante no financiamento? Ó, pessoal, a gente fala do valor da parcela, é importante, claro, né? Mais importante que a própria taxa, né? Mas o valor da entrada, a famosa entrada, muitas vezes o consumidor nosso não tem o valor de entrada, né? Então, aí ter que parcelar o valor de entrada pode ser uma estratégia importante. E a taxa, ela é importante? É importante, mas mais importante é se a parcela encaixa, né? Então, se a parcela encaixa, é mais importante ainda que a própria taxa. França já voltou ali, né? A gente colocou vários itens importantes no financiamento. Valor da taxa de crédito imobiliário, o valor maior da parcela de início, vários elementos aí que mostram a importância do financiamento. Eu quero chamar a atenção, claro, taxa, crédito imobiliário é bem importante, né? Mas principalmente para esses dois itens aqui, né? Vejo que os preços do imóvel estão subindo, por isso pretendo comprar logo o imóvel. Então a gente repara que 35% dos consumidores estão muito atentos aos preços e antecipam as compras. Isso é muito importante porque nesse momento a gente vê uma nova leva de imóveis, né, com nova faixa de preços, e a gente vê, inclusive, consumidores, sabe, agora em janeiro, fevereiro, indo às compras para aproveitar ainda preços antigos, né? E a outra informação, se o juro subir, estou disposto a rever condições de financiamento, né? E uma questão muito importante, para reduzir o preço em até 2%, estou disposto a fazer tudo online. O que isso significa, pessoal? Talvez uma estratégia importante para quem quer aumentar, inclusive, aí a situação online, inclusive, dar incentivos econômicos para negociação online. Vamos só refletir sobre isso. Claro que cada empresa tem sua estratégia, mas pode ser um item importante, pessoal. E agora, mais importante de tudo, né? Até pelo momento que nós estamos vivendo. E olha que nós fizemos isso no ano passado, né? Quando a gente já via que a situação de taxa de financiamento iria aumentar. A pergunta foi, você deixaria de comprar o imóvel se a taxa do financiamento imobiliário subisse? Tem que corrigir ali, vou colocar um L, viu? Estou vendo aqui na apresentação. Se ela subisse 0,5%, sim. 31% falaram que sim, deixaria de comprar. Mas quase 70%, né, 69%, 70% falaram não, eu vou comprar mesmo assim. E se ela sobe 1,5%, né, vai para 35%, 65%. Então dá para dizer, pessoal, que é bom a taxa subir? Não. Quem é que gosta que a taxa de financiamento suba? Ninguém. Mas nós estamos vendo aí claramente que pelo menos 2/3 do mercado mantém uma intenção firme, se preparou para aquisição. A outra parte, evidentemente, ela resiste. Então, a gente vai ter que, de algum jeito, encontrar soluções para essa parcela de consumidores aí que não aceitam um incremento tão significativo na taxa. E o que você faria, então, né? E essa foi a questão, né? Beleza, e se a taxa subir, o que você faz para comprar o imóvel? Aí a gente perguntou para aqueles que teriam a decisão afetada, né? Reparem que um pouco mais da metade falou, olha, talvez então eu prefira dar um aporte maior na entrada para tentar obter um desconto no valor do imóvel, para fazer uma equivalência. E 32% falando em alongar. Então, talvez, pessoal, principalmente aí para quem trabalha com SBPE, talvez o alongamento aí possa ser uma alternativa importante, né? E a revisão do fluxo de parcelas
pode ser uma alternativa importante. E notem que vamos ter muitos consumidores, já estamos tendo, que estão com poupança e, de repente, vão querer utilizar essa poupança aí para fazer uma boa negociação, né? Então, isso que a pesquisa aponta aqui claramente, né? Para a gente ir encerrando essa parte aqui da pesquisa sobre financiamento, em quanto tempo você levou para conseguir o financiamento? Aqui eu acho que temos que melhorar, França. Legal, 23% até 7 dias, legal. A gente gosta de ver as coisas bacanas, 65% até 30 dias, né? Bacana. Mas 35% mais de um mês, olha, eu acho que a gente tem que melhorar aí a agilidade aí para a obtenção do financiamento. Eu acho que é um recado importante aqui que a gente tem, né? Tanto que a gente pergunta se o tempo foi adequado, 74% disseram que sim, adequado, legal, né? Um mês está adequado. Nós é que queremos antecipar isso, né? Mas 1/4 do mercado está dizendo que não foi adequado o tempo para obter o financiamento, né? Foi ruim, né? E a gente ainda perguntou se ele, para ser mais rápido o financiamento, ele pagaria um valor maior, né, para ter mais agilidade no financiamento. 26% até comentaram que sim, até aceitariam um eventual valor um pouco superior para obter o financiamento. É lógico que isso aí é difícil de medir exatamente quanto, né? Mas possivelmente a gente está falando algum incremento marginal, desde que seja mais ágil o processo de financiamento para o consumidor. França, vou pedir para o pessoal descompartilhar aqui. Vamos voltar aqui. Bom, vimos aí que a taxa, né, ela é significativa, né? Para pelo menos aí, se a gente imaginar um incremento, estava em 7, lembra? Chegou a 7 no SBPE, lembra? 7 qualquer coisinha. Hoje está aí 8,5, 9, deve ficar por aí, né? Se a gente imaginar essa taxa aí, a gente está falando que 1/3 se incomoda com ela, 65% não porque não acha bom, é porque equacionar isso, né? Mas esse 1/3 aí, grosso modo, 35%, entende que tem maneiras de resolver isso, né? Ou seja, equacionar esse financiamento. Como é que você vê isso, né? Você que tem muita experiência aí também no mercado financeiro e no financiamento imobiliário, França. Esse é um ponto importante. E aqui a resposta está bem interessante. Você vê que se aumentar 0,5%, afeta pouco, 1,5% também não afeta muito na taxa de juros. E o que eu gostaria de comentar um pouco antes também era o seguinte: você veja que as pessoas têm uma percepção do que está acontecendo no mundo, né? No mundo aconteceu uma desordem na cadeia produtiva enorme e que não só no mercado de real estate, mas no mercado em geral, todos os preços subiram, os preços dos produtos subiram. Então, quando as pessoas veem isso, elas tendem a olhar, fazer uma análise crítica e quem consegue adquirir o seu imóvel quer até antecipar essa compra, porque está percebendo que é um movimento mundial, esse movimento, essa desordem da cadeia produtiva. Então, o imóvel é algo que está subindo de preço, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo também. Então, esse é um movimento interessante, um movimento importante, e no Brasil ele é mais importante ainda, né? Porque eu repito sempre aquela pesquisa da Númbio, aqui, que a cidade de São Paulo está lá, número 250 e pouco, ou seja, a gente tem aqui uma referência, olhando uma cidade como São Paulo, comparado com outras cidades do mundo, um valor de imóvel ainda muito barato. Quem acredita, como eu acredito, no crescimento do país, no desenvolvimento do país, no aumento do poder aquisitivo das pessoas, sem dúvida nenhuma, eu acredito que haverá uma correção no preço dos imóveis a médio e longo prazo no Brasil. Cada vez mais a gente volta naquela teoria dos antigos, né? Imóvel é um bom negócio? Imóvel tem sido um bom negócio nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, um negócio bastante bem interessante. Com relação à taxa de juros, eu só queria lembrar que em 2014 a gente teve um mercado muito bom, foi um mercado forte e a taxa do tomador era até mais 10%. Então, a taxa de juros ela é importantíssima, é claro,
No começo apareceu aqui na pesquisa o quê? Tem que a prestação caber no bolso. E a taxa de juros está ligada a isso. Então, é importante. Mas, muitas vezes, o que acontece? A prestação cabe no bolso para um apartamento de 160 metros quadrados, mas não cabe no bolso para um apartamento de 180 metros quadrados. Então, aquela pessoa, ela volta um pouquinho daquele desejo de ter um apartamento um pouco maior, vai para um apartamento um pouco menor, tá certo? E indo para esse imóvel um pouco menor, cabe no bolso aquela prestação. E o efeito de taxa de juro é muito importante também a gente olhar que ele é temporal. Hoje, no Brasil, como você pode fazer a portabilidade do seu financiamento, se hoje você tomou um financiamento com uma determinada taxa de juros e a taxa de juros caírem, o que vai acontecer? Você tem a chance de ir a outra instituição financeira para portar o seu financiamento para outra instituição financeira, ou mesmo naquela instituição financeira você pode renegociar o seu valor de taxa de juros contratado. Então, isso é algo temporal, momentâneo. Por isso que muita gente olha e fala, bom, se a tendência de preço é subir, mesmo que a taxa de juros esteja neste nível, vou investir e vou comprar o imóvel, porque pode ser que o aumento do preço seja tal que eu não consiga aí comprar aquele imóvel de desejo. Uma coisa que eu fiquei impressionado foi a gente ter um alto volume de clientes tendo a resposta de crédito com mais de 30 dias. Eu não conhecia esse número, eu fico muito impressionado com esse número. Eu acho que esse número ele tem que cair, porque a resposta de crédito ela é binária, ela é sim ou não. Em alguns casos que você, às vezes você dá não para o cliente, e aí o cliente volta a conversar com você, ele explica que ele tem rendas adicionais, ele explica a composição de renda familiar, e aí você vai reanalisar o crédito, podendo transformar aquele não em um sim. Mas não dá para um processo desse levar 30 dias. Então, sim, isso é ruim para o cliente e é ruim para a instituição financeira, porque as instituições financeiras que respondem rapidamente à possibilidade do cliente fazer o financiamento é aquela que tem uma grande vantagem com relação às outras para fazer o financiamento daquele cliente. Muitas vezes não será a melhor taxa, mas como ele se antecipou, ele já foi muito rápido e ágil, o cliente prefere fechar assunto com aquela instituição financeira e prosseguir a sua compra de imóvel. Então, eu concordo com você, Marcos, a gente aí tem um problema enorme e acho que esse problema tem que ser resolvido e tenho certeza que com a agilidade que a gente tem do mercado financeiro, com a agilidade que a gente tem das startups, aí, como nós vimos aí, plataformas de crédito, nós vamos conseguir reduzir esse prazo bastante para poder atender o comprador final de imóvel. Legal, França. É isso aí. Vocês viram, né, pessoal, uma boa estratégia, como o França comentou, e é verdade, né? Como a gente viu, os consumidores estão indo às compras porque estão vendo que os preços vão aumentar. França, quanto que é um carro? Né? Veja, então assim, aquela época que o pessoal fala, eu vou comprar um carro popular, é 50 mil, 40 mil, como que 50 mil? Não existe mais, né? Então eu acho que assim, pessoal, vamos começar a usar essas comparações, porque aí o consumidor percebe, realmente, eu vou comprar porque isso vai subir, valoriza, e não há dúvida, a gente ainda temos preços excelentes aí para serem negociados, e o consumidor já percebeu isso e está indo às compras, né, França? Bem interessante. Perfeito. Vamos colocar aqui, por favor, aqui a continuidade da pesquisa, Andressa? Eu entro em compartilhar, e aí? Só colocar aqui? Então tá bom. Ainda bem que eu tenho a Andressa aqui para me ajudar, viu? O pessoal aqui do marketing aqui. Então, vamos lá. Até, viu, Val, a gente tem, a pesquisa está no agregado, mas a gente consegue segmentá-la para vários níveis, né? Segmento econômico, alta renda e por aí vai. Bom, e aí, pessoal? E o que foi importante na decisão do produto que o consumidor teve, né? Quais foram os itens importantes? Aqui não tem muita novidade, não, né? A localização, a velha e boa localização foi, né, o item mais importante na decisão de compra, né, junto com o preço. Então, eu costumo dizer, pessoal, que o consumidor ele coloca dois drivers na cabeça, tá? Localização, quer dizer, uma região, vamos chamar assim, e um preço, uma lógica de preço. São as questões que mais chamam atenção, mas é claro, né,
que aí tem todos os elementos, a segurança da região, condição de pagamento, o tamanho ou a própria planta em si, estrutura de lazer, né? Como itens importantes aí. Agora, isso é importante, isso me surpreendeu, viu, França? Porque, aí dos itens da localização, né, que tem na localização ali, o que mais é importante para você, né? E olha que legal, França, supermercado e farmácia. Quando eu vi isso aí pela primeira vez, eu falei, pô, mas supermercado e farmácia? Claro, né? Porque supermercado e farmácia todos vão, né? Nem todos vão à escola, tem filhos, a agência bancária muita gente não vai, bar e restaurante, tem delivery, mas supermercado, farmácia, a gente tem um uso intenso. Então é o seguinte, pessoal, vou fazer uma brincadeira, por favor, não leve a sério. Acha um supermercado e coloca o imóvel do lado, né? Estou fazendo uma brincadeira, mas é só para dizer como o peso aí do varejo, né? Desse tipo de varejo de conveniência é importante, tá? E aí uma coisa muito legal também, que a pesquisa que a Abrainc fez, né? Repetindo para quem chegou agora, só com compradores de imóvel no Brasil, mais de 900 compradores no ano passado, final do ano passado, né? Pergunta que fizemos sobre o que ele estaria disposto a pagar mais, né? É a linha azul. Se ele gosta, mas não estaria disposto a pagar e estaria até disposto a retirar para eventualmente ter uma redução de preço. Olha que legal, pessoal, energia solar, né? Seguramente isso aí está colocado não só pelo aspecto de sustentabilidade, mas até de economia também, né? O peso que a economia está entrando, inclusive, a economia de luz, né? 66% falando que pagaria até um pouco mais, né? Para ter esse item. Espaços arejados integrados com a natureza, tecnologia de conectividade, gente. Nós estamos falando de um imóvel que, eventualmente, você tenha internet, ou uma conectividade, ou um cabeamento, ou uma melhor conexão. Muito importante, agora claríssimo, a gente viu na pandemia, por exemplo, sobretudo, mas não apenas, na menor renda, a dificuldade de seguir aulas online, né, pela falta de conectividade, tecnologia para reutilização de água de chuva, e por aí vai, né? Varanda ampla, varanda com churrasqueira interna, cozinha integrada e piscina, né? Para 40%. 28% não se incomodariam com ela. Na verdade, até preferiam tirar. Então, eu acho que isso ajuda muito a fazer o que a gente chama o programa do imóvel. O que colocar nesse novo imóvel? Não tenham medo dos itens de sustentabilidade, como a gente viu aqui, até porque ele gera uma percepção de valor muito forte, né? E mais uma coisa que eu chamo a atenção, dos itens ditos de lazer, o mais importante individualmente foi a academia, né? Porque também, França, academia é um dos itens de lazer de uso diário, de uso cotidiano, né? Você não usa um salão de festa todo dia, uma churrasqueira todo dia, mas você usa uma academia, quer dizer, aqueles que fazem, né, exercício, cotidianamente ou com um grau de intensidade maior, né? E a varanda, hein? Olha o desejo de varanda como apareceu forte aí. Ainda, né? A lista era muito grande, era muito ampla. Eu vou me deter em mais alguns itens aqui que eu acho legal a gente chamar a atenção. O espaço para encomendas de delivery, né? A gente viu aí como hoje a portaria ela virou uma central de logística. Ela virou uma porta do comércio eletrônico. Vamos pegar condomínios aí. Aí está o pessoal da Pacaembu, por exemplo, que faz uns condomínios pequenos, viu, França? Vamos pegar condomínios aí de 300, 400, 500 unidades. Como é que é a portaria de um condomínio de 500 unidades, França? É uma central de carga. É uma central de carga. Então, nós temos que estar preparados para isso, né? Para efetivamente atender esse fluxo incessante que vai ter ali no imóvel. E, finalmente, ainda partindo aí para tendências da moradia, né? Porque nós vimos atributos, vamos ver algumas tendências importantes, né? Que vão naquela linha que a gente falou, né? Com relação à localização. Morar perto do trabalho. Então, reparem que, mesmo com a questão do digital, né,
com a questão do online, a proximidade do local de trabalho, alguma proximidade é percebida como importante, né? Porque ainda que seja um trabalho híbrido, né, França, vai ter uma movimentação para o escritório ou para o local de trabalho, né? Mas uma parte importante dos consumidores, 57%, estaria até disposto a morar num local mais arejado, desde que fosse conectado e conectado com o meio ambiente, né? Ou num local mais tranquilo. Então, nós temos os dois perfis, aquele que aceita morar num local mais tranquilo, mais arejado, quanto aquele que aceita ou deseja morar perto do trabalho. Eu vou pedir para descompartilhar, para ouvir o França aí sobre os atributos do imóvel, para a gente ir já para as partes finais aqui do trabalho, França. Muito interessante os atributos do imóvel, eles são realmente determinantes para uma cidade que está mudando como a cidade de São Paulo. Se você for ver em outras cidades do mundo, vamos aí para Manhattan, por exemplo. Em Manhattan você encontra vários supermercados, tá certo? Nas zonas residenciais, obviamente, e você vê as pessoas, né, andando com a sacolinha do supermercado para casa, tá certo? Ou seja, ir ao supermercado é um hábito que as pessoas têm, não como nós tínhamos no Brasil na época da inflação lá atrás, que se fazia o supermercado quando se recebia o salário, porque os preços subiam muito. Com a estabilidade da economia, os preços estáveis, as pessoas podem ir ao supermercado uma vez, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Então, ter um supermercado próximo é realmente interessante, essa valorização. E outras 2 coisas essenciais, né? Farmácia e hospital. É muito interessante que as pessoas se sentem seguros perto de uma farmácia, perto de um hospital. E outra coisa que é fantástica é a energia. O preço da energia está subindo, ninguém passa esse valor da conta despercebido, vê o valor de uma conta altíssima e, em conjunto com isso, vem você ter uma energia sustentável. Então, verificamos que as plantas de geração de energia para utilização, tanto residencial como comercial, quando você tem espaço para colocar essas placas de energia, passam a ser uma coisa fundamental. E ele é fundamental, primeiro, pelo aspecto de sustentabilidade, pelo aspecto de meio ambiente, tá certo? Que é alguma coisa muito sustentável. E, em segundo lugar, infelizmente, ele acaba entrando porque pega no bolso das pessoas. Então, até uma coisa interessante, porque vai fazer bem para o planeta você ter a energia correta, a energia limpa, sim. A percepção de algumas pessoas vou ter energia limpa porque é bom para o meio ambiente. Aqueles que não têm essa percepção, eles estão tendo a percepção pela dor no bolso. Sim. Então, eles verificam que é mais barato. Mas, sim, independente se é o caso do grupo 1 ou do grupo 2 de pessoas, é importantíssimo para o planeta a gente ter aí uma fonte de energia, que é uma fonte de energia limpa, mais barata e mais, inclusive, perene. Então, acho que são aspectos interessantes, são aspectos que levam a gente a uma melhoria com relação a todo o mercado, inclusive quando a gente fala de energia. E quando a gente fala de energia, a gente lembra de claridade, de luz, e as pessoas querem imóveis claros, querem imóveis onde se sintam bem. Esse é um fenômeno que apareceu ainda mais fortemente com a pandemia, onde as pessoas ficaram bastante tempo dentro dos seus imóveis e sentiram necessidade de luz, de claridade, de jardim, de terraço nos apartamentos. Então, é uma tendência que vem para ficar, além do que você falou. Hoje, as portarias, elas não podem ser projetadas como elas eram projetadas há tempos atrás. As portarias, elas têm que ter um lugar específico para receber as encomendas das pessoas. E quanto maior o empreendimento, maior este lugar e maior e melhor tem que ser a organização. Nos grandes prédios, nos grandes prédios no exterior, você tem salas onde você guarda as encomendas que chegam, elas são cadastradas, o morador recebe um e-mail ou um WhatsApp dizendo que chegou uma determinada encomenda para ele e está disponível para ser retirada. Então, esse é o futuro que nós teremos aqui também no Brasil, ou seja,
uma sala extremamente organizada para que as pessoas possam ter o conforto de fazer suas compras online e que seja recebido no seu prédio e, a posteriori, a pessoa pode retirar. Então, a gente vê aqui realmente mudanças importantes que nós, há 4, 5 anos atrás, não poderíamos imaginar que elas fossem chegar tão rápido ao Brasil como chegaram, mas a pandemia, em alguns desses aspectos, foi um grande acelerador de termos novos hábitos e temos que adaptar os nossos empreendimentos para os novos hábitos das pessoas. Bom, vocês viram o França falar, o que é a recomendação? Já coloque no seu antes que vire item de série, enquanto ainda é um item diferencial, porque a verdade é isso, hoje é uma diferenciação você fazer isso. E olha, França, eu já tive entrevistas, que a gente faz muitas entrevistas qualitativas, o super encantamento dos clientes quando eles veem isso, né, nos novos projetos, boxes na garagem, por exemplo, também para guardar os objetos. Então, olha, gente, a mesma coisa, os itens de sustentabilidade, aproveite enquanto não vira item de série, porque isso vai acontecer, é inevitável. Fazer uma saudação aqui para o Giancarlo Antoniucci, da AGL, falando, e as garagens elétricas, as garagens, né, dos carros elétricos. Mas tem toda a razão, né? O Enio também comentando que já começa a aparecer esses problemas. Não tenho dúvida, né? O carro elétrico ainda tem um preço elevado, mas isso é tempo, né? E vai virar rotina. E aí, como que o condomínio vai lidar com isso? Quem paga aquela energia? De que jeito? Como, né? Vocês vejam por que o mercado imobiliário é fascinante? Porque as necessidades elas vão mudando, né? E olha o que vai acontecer, França. Isso vai gerar toda uma nova geração de empreendimentos e até de upgrade, de mudanças de empreendimento. Porque, de repente, você vai morar num empreendimento aí em São Paulo, ou sei lá onde, que não está adaptado para o carro elétrico. Como é que faz? De repente, pode ser um item de mudança para você. Vamos prestar atenção que o mercado imobiliário é de quem antecipa as oportunidades aí, as tendências, tá? Vamos para a etapa final aqui. O papo tá bom, mas a gente tem que seguir aqui a nossa pauta. Vou compartilhar novamente aqui, né? Vamos colocar aqui a minha apresentação. Bom, vamos concluir aqui falando de alguns processos digitais, né, na aquisição de imóvel. A gente insistiu muito aí sobre essa questão da digitalização, né? Foi um item muito pesquisado, né? Então, nós tentando ainda entender, né, qual é a adesão desses clientes que compraram o imóvel sobre o nível de interesse em adquirir um imóvel, conhecimento do imóvel por meio digital, né? Então, a gente teve que 41% compraria ou certamente compraria, né, um imóvel por meio digital, 36% não comprariam, né? Temos aí um campo para percorrer. O financiamento, né, por meio digital, 50%, 33% não, né? Mas a assinatura de contrato já subiu bastante, já foi para 46%, 37% não, né? Nível de interesse em comprar um imóvel sem ir ao cartório, 41%, mas vocês reparem como ainda tem uma desconfiança, né? 40% querem ir ao cartório, né? Eu acho que é um ato importante, e, enfim, também tem aspectos simbólicos aí, né? Importante que a gente tem que entender. E nível de interesse ali era comprar ou de vender. Aqui de vender e comprar foi muito próximo, foi 42%. Perguntamos para o cliente, né, qual foi, e isso de certa maneira, desalentador, mas mostra uma oportunidade. Qual foi a etapa de compra do imóvel mais complicada? A etapa mais complicada foi achar o imóvel. 48% falaram que o problema foi achar o imóvel, né? Ou seja, o atributo completo que envolvia a localização, o próprio imóvel e o preço. Isso mostra, gente, que há oferta, mas às vezes não há oferta que o cliente quer, a necessidade dele, o produto que ele deseja, na região que ele deseja, muitas vezes não está ofertado, né? E além disso, eu chamo a atenção. A dificuldade mesmo que é procurar, o ato de procura, o ato de busca,
porque ele vai entrando nos sites, nos portais de compra, muitas vezes ele manda uma mensagem para uma imobiliária, para um vendedor de imóvel e não tem retorno. Isso é muito comum. As pesquisas que a gente faz, França, mostram que há um nível assustadoramente alto, algo como 40% de mensagens enviadas que não são respondidas. Sequer são respondidas. O cliente diz, eu tenho interesse nesse imóvel e não recebe resposta. Eu mesmo já fiz essa experiência várias vezes. Todo ano, de alguma maneira, eu procuro, ou às vezes acabo fazendo alguma aquisição, alguma coisa do tipo. Você manda mensagem, não tem resposta. Então, repare que se você acha que vender imóvel é difícil, difícil é comprar. A dor do comprador é encontrar. Então, a gente tem que promover esse match feliz entre quem quer vender e quem quer comprar, fazendo um processo mais eficiente. Mas 25% falaram que e aí se confunde um pouco, né? O processo de financiamento e o processo mesmo de assinatura do contrato, né? Em que a gente tem aí agregando 41%, quer dizer, bem significativo aqui a relação financiamento-contrato, né? Dolorosa. Então, nós temos que deixar isso mais fluido, né? Já a negociação em si, o ato negocial mais leve, uma situação mais bem resolvida. E essa situação, né, aberto por renda, e aí lembrando a colega que perguntou a questão de padrão, né? Mesmo quando a gente abre por renda, se a gente pegar na renda alta também, a renda alta, a maior dor é justamente aí encontrar o imóvel. E o financiamento, apesar de ser renda alta, também é difícil. Também é difícil. Eu tive relatos, França, que mesmo renda alta, o sujeito tinha dinheiro, tá, para comprar, e isso apareceu na pesquisa em relatos que a gente não coloca, mas ele não queria disponibilizar todo o recurso próprio, ele queria financiar um pouco, queria pegar crédito, ele tinha crédito, ele queria pegar crédito, né? E aí olha a situação, França, ele pelo aplicativo do banco, né? Ele aprovou o crédito em minutos, o crédito estava aprovado, ele ficou super contente. Mas e para a transação acontecer? Para o despachante, o correspondente bancário, o processo todo bancário acontecer? Ele se irritou tanto com aquele negócio, com esse processo de financiamento, França, que ele desistiu de financiar e acabou tendo que aumentar o aporte de recursos que ele pretendia fazer. Isso em vários casos a gente encontra esse relato, né? Ou seja, bancos e empresas estão perdendo oportunidade. Detalhe, pessoal, achar o imóvel é mais difícil na capital que no interior. E no interior está mais difícil o processo de financiamento. Eventualmente, falta ali, muitas vezes no interior, uma presença mais efetiva ali dos agentes de financiamento. E na capital, apesar de que teoricamente é fácil, não é, né? É muita oferta, mas ao mesmo tempo a impressão que o consumidor tem de que está perdido, nem encontra o que ele quer e o que precisa, tá, pessoal? Então vamos ficar atento para essa situação. Aí perguntando ainda, né? E tinha uma pergunta ali do pessoal da Pacaembu e outros colegas aqui, perguntando sobre a documentação. A grande documentação, a grande dificuldade da documentação é a comprovação de renda, né? A gente sabe disso, principalmente para o verde e amarela, mas não apenas, né? E outras coisas, documentação de identificação do comprador, endereço, 38%, só 38% que falaram que não tiveram nenhuma dificuldade aí, né? Para concluir, eu vou apresentar minha última leva de slides aqui, e para a gente já fazer as considerações aqui, o encerramento, né? Bom, pessoal, beleza. Passou esse drama, você achou o imóvel. E o que significou o imóvel para você? Para você que comprou? Foi isso que nós perguntamos. O que é o imóvel para o brasileiro? O que é o imóvel para o brasileiro, França? Né? Imóvel para o brasileiro chama-se qualidade de vida.
qualidade de vida, em todas as rendas. Todas as rendas. Qualidade de vida, né? Salvo aqueles que eventualmente compraram como investimento, a compra é qualidade de vida. Ou seja, comprar imóvel é melhorar a sua qualidade de vida. Isso é muito bacana, pessoal. E status, né? A gente ainda tem para um pouco mais que metade, 56%, um pouquinho mais na renda maior, também um aspecto de social, de ascensão social, de status, né? Status aí no sentido positivo, né? De uma conquista social importante, né? Então, repare, qualidade de vida e status, né? Olha que interessante, né? E há uma influência do imóvel na carreira profissional? Não, né? Não está tanto ligado com a questão da carreira profissional, né? Mas principalmente, como a gente viu, na qualidade de vida e no status social, né? Então, pessoal, era isso que eu queria, como aí grande panorama sintético, comentar com vocês, né? E passar aqui a bola para o meu colega aqui, o França. França, já um monte de gente agradecendo, parabenizando, né? Perguntas e mais perguntas aqui. Mas como a gente viu aí as dificuldades que a gente tem aí no financiamento, né? Quer dizer, no processo de financiamento, o que é uma oportunidade terrível, mesmo na renda alta, França, porque a gente está acostumado a dizer que a dificuldade é só para baixa renda. Pode ter, em casos muito claros, né? Comprovação de renda, mas a alta renda também tem dificuldade no financiamento, né, França? Ó, você está sem som, França. Está sem som aí, por favor. Desculpa, eu tirei o som para não ter nenhuma interferência na fala, mas com relação ao financiamento da alta renda, é algo realmente espantoso. Por quê? Quando você tem um cliente de alta renda com um bom crédito, como foi aquele exemplo que você deu, que ele entrou no aplicativo e imediatamente a renda dele foi aprovada, quer dizer, essa demora, ela não deve existir. Essa pessoa de alta renda, eu não tenho dúvida que ela tem as suas coisas muito bem organizadas, tá certo? Se não por ela, por pessoas que trabalham para ela, por contador, pelo escritório, enfim. Então, ele tem a disponibilidade de entrega muito rápida dos documentos. Sendo assim, não se justifica uma demora como essa. E aí, o que aconteceu com essa instituição financeira neste caso? Ela perdeu um excelente cliente. Um cliente que, primeiro, deve ter dado uma entrada bastante grande no imóvel, o que já dá uma grande segurança para a instituição financeira, porque se você dá uma entrada muito grande no imóvel, e o financiamento é pequeno em relação ao valor do imóvel, se porventura houver uma inadimplência, aquele imóvel será vendido, a dívida repaga, com um fator de segurança muito grande. Então, então, você não pode deixar de ter muito cuidado com esse cliente. Até porque esse cliente ele acaba se frustrando com a instituição financeira. Aquela instituição financeira, se ela tivesse sido ágil no término do financiamento, ele seria lembrado para sempre por esse cliente. E seria também alvo de um marketing positivo enorme, porque ele com certeza ia comentar com os amigos que ele fez um negócio, que ele decidiu, apesar de ter dinheiro, ele decidiu pegar uma parte de financiamento, e aí vem a pergunta que banco que fez, como fez. Então, tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de tratamento com qualquer cliente. E é uma coisa realmente que a gente tem que melhorar isso para que as pessoas tenham uma experiência fantástica, até porque se ligou aqui imóvel com qualidade de vida, tá certo? E é uma coisa interessante, se o imóvel está ligado com qualidade de vida e o imóvel também, para muitas pessoas, ele é o ativo de maior valor que aquela pessoa tem durante a vida dele. Então, ele tem, naquele ativo de maior valor, uma percepção também de que aquilo melhora muito a sua qualidade de vida. Então, é um casamento perfeito, onde você pode falar, eu vou investir num imóvel que é um ativo que eu tenho
dentro dos meus investimentos o ativo de maior valor, mas isso me dá uma qualidade de vida excepcional, fantástica, além do aspecto status, né? Cada pessoa tem realmente aí uma matriz de prioridades e de desejos, né? E tem alguns que têm como desejo o status de morar numa determinada rua, num determinado prédio, tá certo? Então, isso faz aquela pessoa feliz. Então, se a faz feliz morar numa determinada rua, se é o sonho e desejo, morar numa rua em que os seus amigos moram, morar numa rua que é próxima a um parque, por exemplo, então isso traz um status e que também traz felicidade para aquela pessoa. Então, isso tudo mostra o quão importante é o imóvel hoje e sempre, né? E muitas pessoas falam, poxa vida, mas será que as pessoas vão passar a não comprar mais imóvel, alugar imóvel? E é uma coisa interessante, porque eu não vejo essa mudança tão rápida e nem rápida, até porque, voltando aí para o mercado americano, o imóvel é um ativo que ele é monetizável, a pessoa levanta dinheiro com aquele ativo que ele tem imóvel. E no Brasil, quando a gente tiver aí, que espero que não muito distante, as taxas de juros voltarem a ser comportadas, as pessoas, ao invés de adquirirem um veículo, tá certo? Se nós vamos falar aqui na alta renda, vai? Se você, na alta renda, você tem carros de 500 a 1 milhão de reais, tá? Então, é muito melhor ele dar o imóvel dele em garantia, tomar um dinheiro de longo prazo, tá certo? Com aquele imóvel dado em garantia, a taxa de juros será muito mais barata do que a taxa de financiamento de automóvel. Então, a capacidade que a gente tem, do equity que se tem, não utilizável para levantar recursos no mercado, é muito grande. Então, eu acho que no Brasil, nós vamos ver esse mercado crescer e crescer muito, como nos mercados mais desenvolvidos, principalmente no mercado que eu sempre costumo olhar, que é o mercado americano, que é um mercado que utiliza realmente as hipotecas como uma grande fonte de financiamento para os cidadãos americanos. Então, voltando àquela história, se aluga ou compra, para o nosso mercado, eu costumo dizer o seguinte, se a pessoa for alugar ou comprar, o imóvel precisa existir, tá certo? Então, se ela for alugar, ela vai alugar de investidor. E o imóvel terá que ser construído para aquele investidor comprar e alugar para alguém morar. Então, o mercado imobiliário, ele independe da sistemática, se as pessoas comprarão ou alugarão. O mercado continuará muito forte, dado um número que sempre eu falo também, que é o déficit habitacional brasileiro de 7,8 milhões de moradias e a necessidade que se tem até 2030 de 11,5 milhões de moradias. Então, o Brasil ele tem muito a crescer nesse mercado. Não é à toa que nós temos um grande número de incorporadoras, pequenas, médias, grandes, tá certo? Brasil afora, grande número de incorporadores de capital aberto, cujos investidores são investidores locais, investidores internacionais, pois no médio e longo prazo se vê um grande potencial para o mercado imobiliário brasileiro. É isso, Marcos. Acho que procurei aqui sintetizar um pouquinho a nossa conversa. Não, eu agradeço, poxa vida. E aqui, ó, nós já estamos aqui com mais de 250 mensagens aqui. A Liliane, por exemplo, de Bagé, da Dalé Construtora, falou 6 pessoas assistindo a gente aqui, viu? Muitos comentários da Dalé ali, né? Muitos comentários aqui também falando sobre o êxodo urbano, né, para o interior. Sim, as pesquisas vêm captando isso, né, Cledistônio, né? Perguntando sobre segunda moradia. Olha, a gente pode continuar essa conversa longa aqui, né? Porque, como o França bem comentou, tanto faz se você vai morar no interior, na capital, num apartamento pequeno, grande, se casado, solteiro, alugar ou não, no meio do caminho, né, fazendo a brincadeira com o poema do Drummond, no meio do caminho tem um imóvel. Tanto faz, né? Não inventaram uma tecnologia melhor para você morar do que o imóvel. Não tem. Tem todas as tecnologias do mundo, menos uma que substitua o imóvel. O imóvel está lá. Então, esse é o recado final. O que nós precisamos fazer, pessoal, é melhorar a eficiência do mercado. Não dá para a gente ter metade dos consumidores dizendo que não consegue achar o imóvel que quer e não consegue mesmo. Isso reflete
falta de oferta qualificada e dificuldade desse cliente conhecer o seu produto. Chegamos aqui ao fim do nosso encontro. Eu quero, aí, em nome da Brain, agradecer bastante aí a Brainc, na pessoa do França, de todos os seus associados, convidá-los a se associar para a Brainc. Está fazendo um trabalho incrível e atende no Brasil inteiro, né? Tem um conhecimento profundo das realidades do Brasil, tem incorporadores que atuam no Brasil inteiro. Conheçam a Brainc, procurem a Brainc. Se não são clientes da Brain, virem clientes da Brain, conheçam a Brain, entrem em contato com a gente, com o nosso time